ficando mais velho, vai ficando mais reflexivo, a gente faz as coisas mais devagar, reflexo também, né? Helder Molina, em 1987, companheiro, nós estivemos juntos lá em Brasília. Você como dirigente da UNE e eu como militante grevista pelo plano da isonomia entre as universidades. Aconteceu um fato. Em 1987, nós, literalmente, ocupamos o Congresso Nacional pela aprovação do plano de cargo e salário, que era a isonomia entre as universidades. E, naquele momento, se desenvolvia dentro do Congresso Nacional a Assembleia Nacional Constituinte. Nós simplesmente brecamos uma sessão da Assembleia Nacional Constituinte que o Centrão, o grupo que aglutinava os setores mais reacionários da UDR, aos setores mais reacionários daquele tempo, numa votação importante sobre como se organizaria a ordem econômica. Nós, servidores das universidades em greve, pelo plano de cargo e salário da isonomia, simplesmente travamos aquela sessão. E não sofremos nenhum impedimento de natureza repressiva, policial, naquele momento. Agora eu vou trazer para 2003. Luta dos servidores das universidades contra a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essa que Fernando Henrique tentou fazer, e o PT entrincheirou a esquerda dentro do Congresso Nacional para não permitir que Fernando Henrique fizesse. Agora quem estava dando as cartas era o PT, em 2003. Fez, e aí a gente precisa fazer esse paradoxo. Não tem como não fazer esse paradoxo, porque eu vivi os dois momentos. Eu vivi 87 e eu vivi 2003. E eu vivo as consequências do que foi 87 e ainda vivo hoje as consequências do que foi 2003. E, sinceramente, acredito que viveremos até o final das nossas vidas as duas consequências. Muito mais 2003 do que 87, na minha concepção. Em 2003, nós fizemos uma manifestação no Congresso Nacional contra a Reforma da Previdência. Apatamos, a elite da tropa de choque foi convidada pelo presidente do Congresso Nacional, que dirigia a votação naquele momento, o senhor João Paulo. E a segurança do Congresso Nacional lançou mão de um dirigente da FASUBRA, um diretor da FASUBRA, o arrastou pelos corredores do Congresso Nacional e o levou para o porão do Congresso Nacional e surrou ele nesse porão. Companheiro Rogério Mazzola. Os servidores da Previdência em greve, juntamente com os servidores das universidades, ocuparam o prédio do INSS em Brasília. Eu estava nos dois momentos dessa ocupação. A Polícia Federal, chamada pelo senhor ministro Paulo Bernardo, ocupou o INSS e dispersou, desalojou com todo o seu repertório de truculência, que a gente já sabe como é que a Polícia Federal age. Quer dizer, abriu sua caixa de ferramenta e destroçou com a manifestação, com a ocupação. Mas aí também, quer dizer, isso não serviu para nada, porque entre os reprimidos estava a Heloísa Helena, e ela estava sendo acusada de estar saindo do PT para fundar um novo partido, quer dizer, isso não tem nenhuma importância. Bom, aí, por que eu estou colocando esses paradoxos para o companheiro? Sem nenhuma provocação, sem nenhum intuito de fazer ironia. Mas eu queria que o companheiro comentasse esses dois momentos, porque são extremamente paradoxais. A conjuntura de 87 era uma, a conjuntura de 2003 era outra. A conjuntura de 2003 nos era muito mais favorável do que 87. Esse é um aspecto. Eu não suportei quando você falou quem a gente colocar. Por isso que eu respondi. Para mim, a gente poderia colocar
qualquer quadro, porque temos quadro dentro do... Quando eu falo qualquer, eu não estou falando no sentido pejorativo, nem diminutivo, não. Mas o PT e a esquerda que compôs a formação desse governo tem quadros suficientemente capazes de dirigir um Banco Central do Brasil. Por que é que o pessoal do governo colocou o Meirelles para ser o presidente do Banco Central do Brasil? Primeiro. Segundo, se o Aloysio Mercadante e tantos outros ícones do PT criticava o superávit primário que o Pedro Malan incrementou de 3,25% do PIB, por que o mesmo Palocci elevou esse superávit primário para 4,5%? Então, eu estou fazendo essas perguntas porque são políticas de governo? São políticas de governo. Quer dizer, isso não é boato, isso não é nenhum conto de fadas, isso é fato. Sabe? Então, porque, para mim, com todo respeito, eu votei no Lula, mas, para mim, o Lula tinha que estar lá para fazer diferente do seu antecessor e dos seus antecessores, porque para fazer igual... Sabe, assim, é como que uma obrigação moral fazer diferente. Agora, quantas outras questões, eu também, eu acho que não cabe a gente colocar aqui, mas tem um fato também que eu estou experimentando nesse governo que está me deixando profundamente chateado, que eu já experimentei em outros governos. É esse negócio de assinar um acordo de greve e não cumprir. Como aconteceu agora, em que nós viemos de um acordo de greve, em que um plano de carreira foi consubstanciado, colocado, negociado, e naquilo que foi a nossa maior luta dentro da luta, foi o ponto que a gente mais bateu de frente com o governo, que foi a questão do step constante, o governo vai, na hora de assinar, veta. Eu sou da opinião do seguinte, eu discordo do método do Conlutas, da CTB, como eles fazem a crítica de ruptura com a CUT. Eu acho que essa ruptura, assim, eu não sou contra que se eles façam, construam um novo mecanismo, uma nova ferramenta de luta. Isso eu não sou contra. Eu sou contra a forma como se dá essa ruptura. Então, eu queria que você desse mais uma palhinha a respeito disso também, porque eu acho que o formato como está se dando essa ruptura está gerando assim, uma dispersão sem retorno para o movimento sindical. E é um prejuízo, na minha concepção, é um prejuízo. Bem, se tivesse possibilidades técnicas, até adiaria o voo, né? Eu gosto de um bom debate, nunca fujo. Que bom que você me conheceu em 87, já tem aí 20 anos de estrada, né? Realmente, naquele momento, a gente estava mobilizando os estudantes, ocupando Brasília, ocupando o Congresso Nacional, na luta pela Constituinte, pelos direitos dos trabalhadores. Eu queria falar para vocês, fraternalmente, para a companheira que falou a respeito das centrais sindicais e para você. Eu não sou porta-voz do governo. Eu não pertenço ao governo. Eu não estou aqui representando o governo. Eu não estou aqui nem como porta-voz do PT. Não estou autorizado como porta-voz do PT, não sou porta-voz do PT e sou eleitor do PT. Então, eu não vou responder questões de governo. O que eu estou fazendo aqui é análise de conjuntura. Então, se o Banco Central mantém o superávit primário do governo Fernando Henrique, se a polícia invadiu o ministério e se o Paulo Bernardo chamou a Polícia Federal e espancou, se João Paulo Cunha mandou espancar trabalhadores, isso tem que ser denunciado e cobrado do governo. Eu não sou porta-voz do governo. Então,
Para ficar claro, porque senão eu venho aqui para a mesa defender o governo, não foi para isso que o Sindifes me pediu para vir aqui, né? Eu vim aqui discutir ideologia e organização sindical. Só que o debate foi tomando um rumo, e aí como tem essa discussão do governo Lula apaixona contra e a favor, a gente... Bom, eu acho que aqui deve ser urgente. Oi, alô? Eu não posso falar, estou no meio de uma palestra. Tá bom, tchau. Então, aí terminou entrando por esse lado, por essa questão, e depois que você entra não consegue sair, né? Que bom que tem essa demanda de debate de conjuntura, de análise de conjuntura, de avaliação do governo. Agora, eu queria sugerir a vocês que chamassem alguém do governo, né, ou do partido do governo, colocasse aqui na mesa e fizesse um debate, com posições diferentes e tal. Só para deixar claro, porque talvez alguém não esteja avisado. Eu não vim defender o governo, nem vim defender o PT. Eu só vim aqui participar de um debate discutindo ideologia e organização sindical. Inclusive, porque eu tenho muitas críticas ao governo que eu ajudei a eleger. E também, em alguns momentos desses 6 anos, eu fui convidado a participar do governo. Eu disse exatamente o seguinte: eu prefiro contribuir na onde eu estou, no movimento social, na discussão, no debate, na função que eu tenho de professor e de trabalhar com formação sindical, né? Porém, eu quero dizer 2 coisas. Alguém me perguntou, eu vou ser pontual. Reúne. Como foi apresentado, eu sou contra, mas eu sou a favor de mais vagas para a universidade, sou a favor de mais concurso, sou a favor de abertura de novos cursos, sou a favor da entrada dos trabalhadores nas universidades, sou a favor da democratização do acesso, sou contra a concepção de Reúne que foi apresentada pelo governo. E digo, como muita gente gosta, se tivesse que oferecer um apoio, seria um apoio crítico naquilo que ele coloca como perspectiva de dar mais investimento e abrir vagas. Agora, do ponto de vista de como foi colocada a gestão, eu me posicionei contra na UERJ e continuo posicionando contra no debate que se faz nas universidades. Segundo ponto, ProUni. Eu sou plenamente a favor do ProUni, porque abre perspectiva de vagas. Aliás, eu sou plenamente a favor de abertura de vagas nas universidades públicas e de financiamento e de bolsas. Eu sou contra que se dê bolsas para estudar em universidade privada com isenção fiscal nas universidades privadas. Quanto a esse balcão de negócios, eu sou contra e continuo me posicionando contra. Eu confundi ProUni com política de cotas. Eu sou plenamente a favor de política de cotas, porque eu acho que, diante do racismo, da exclusão, do apartheid social que tem no Brasil contra os negros, a política de cotas é um grande avanço, porque, inclusive, desmascara a hipocrisia de muita gente que diz que luta contra o racismo, mas é só da boca para fora. Outra coisa, eu conheço o projeto Universidade dos Trabalhadores, e digo mais, as universidades têm que escancarar as portas para os trabalhadores. Nós somos uma verdadeira ilha de fantasia, separada do mundo real. Nós somos uma ilha de fantasia separada do mundo real. As grandes massas de trabalhadores, os trabalhadores pobres, os trabalhadores negros, principalmente, não têm acesso à ciência e tecnologia dentro das universidades. Os seus filhos não têm acesso à universidade. Vai nos cursos de medicina, de engenharia, vê se tem negro, vê se tem trabalhador. Não tem. E o projeto Universidade para os Trabalhadores, desde que discutido nas comunidades, discutido na sociedade, é uma resposta ideológica ao projeto de universidade burguesa que se construiu ao longo de 100 anos no Brasil. Sobre a questão das centrais sindicais. Vamos pôr pingo nos is. A única central sindical que se posicionou contrária à manutenção do imposto sindical foi a CUT. Eu digo a única central sindical porque o Conlutas é contra, mas não é central sindical. Mas o Conlutas é contra. As demais centrais sindicais são a favor do imposto sindical com documento assinado, publicado nos seus sites, inclusive. Então, para limpar a área. Pode ser. Pode. Então, vai ficar mais tempo.
Então, essa questão... O que eu estava falando? Sim. Das centrais. Tem que ler, gente, tem que buscar informação para a gente entender essas coisas. É um debate complexo. Mas vamos esclarecer. O projeto de legalização das centrais sindicais veio do Fórum Nacional do Trabalho, do início do governo Lula. Era uma reivindicação das centrais. Desde os anos 40, que as centrais sindicais reivindicam o direito de ter vida legal, o direito de participar de mesa, o direito de assinar acordo coletivo, o direito de dar chancela jurídica às negociações políticas que são feitas pelos trabalhadores. Então, quando instalou o Fórum Nacional do Trabalho, as centrais sindicais todas reivindicaram o reconhecimento. A grande divergência que tinha era sobre como financia as centrais. Eu não falei na metade da missa para vocês. Tem 11 centrais sindicais pedindo legalização. 11! Será que todas têm grandes diferenças ideológicas? Será que juntando o UGT, Força Sindical, NCST e a CGTB, será que tem grandes diferenças ideológicas entre eles que justifiquem existirem em centrais diferentes? Ou será que é uma reforma agrária do grande latifúndio, que é o imposto sindical, que vai ser distribuído para as centrais sindicais? E eu lamento que a CTB não tenha tido a coragem e a coerência de se colocar contra o imposto sindical. E agora, quando saiu a carta de compromisso das centrais sindicais de recusar o imposto sindical, exceto a CUT e as outras centrais, não se posicionaram pela manutenção do imposto sindical. E é importante dizer, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, é a favor do imposto sindical, porque o Carlos Lupe, inclusive, está no Ministério do Trabalho, é a contradição do governo Lula, mantido pelas centrais sindicais pelegas. Quem sustenta Carlos Lupe no Ministério do Trabalho são as centrais sindicais pelegas. Carlos Lupe é do PDT, e a força majoritária, a militância majoritária do PDT é na força sindical. Então a força sindical é um aparelho do PDT, e a força sindical dá sustentação ao governo Lupe, ao ministro Lupe. E a força sindical é a central sindical que mais legaliza sindicatos hoje. Quando chega a carta sindical na mão de Luiz Antônio Medeiros, que é o secretário de Relações do Trabalho, libera as cartas sindicais para os sindicatos apresentados pela força. Pelos outros, cria burocracia ou põe na mesa para resolver o que fazer depois. E no debate do imposto sindical, o que foi colocado? A CUT colocou uma proposta de transição de 3 anos, que ao longo de 3 anos o imposto sindical ia sendo retirado. Sabe por quê? Porque o sindicalismo rural no Brasil todinho foi construído com o imposto sindical. E se acabar o imposto sindical amanhã, os sindicatos rurais fecham, porque não tem nenhuma fonte de sustentação. E a CONTAG, que era pelega, e depois mudou para uma composição mais progressista, manteve o seu sindicalismo sustentado no imposto sindical. E a CONTAG, inclusive, é bom que se diga aqui, os 600 sindicatos da CONTAG ameaçaram sair da CUT se a CUT fosse contra o imposto sindical. E a CUT manteve a posição de ser contra o imposto sindical. E a CONTAG vai fazer um congresso decidindo sair da CUT por causa do imposto sindical. E para onde é que vai? Vai para a CTB. O sindicato da construção civil, comerciário, metalúrgico, quase todos eles sobrevivem do imposto sindical. Então, é como uma espécie de dependência química. Você não tira a droga de um dia para o outro. Um fumante, para parar de fumar, se você tira o cigarro do dia para o outro para ele, ele fica maluco. Ele fica doido, porque é dependente. E o movimento sindical brasileiro é construído dependente do imposto sindical. E hoje eu conheço centenas de sindicatos, que em Minas deve ter muitos, que se acabar o imposto sindical amanhã, o sindicato fecha. Demite funcionário, cessa as ações jurídicas na justiça trabalhista, cessa as ações civis nas varas, cessa toda a intervenção jurídica dos sindicatos, porque ele fecha. Não tem dinheiro para se sustentar. Então o que se propôs é uma transição. Lamentavelmente, a CTB também foi contra. E Wagner Gomes, presidente da CTB,
escreveu um documento público dizendo que a CUT estava fazendo o jogo da mídia, porque a CUT estava indo dar entrevista no Globo, porque o Globo era contra o imposto sindical, e usou a CUT como exemplo, quando interessa, para dizer que era contra o imposto sindical e o resto era pelego. Então, é um debate complicado. E a CUT representa hoje apenas 24% dos sindicatos legalizados no Brasil. Tem mais de 6 mil sindicatos no Brasil que não pertencem a nenhuma central sindical. Mais de 6 mil sindicatos no Brasil não pertencem a nenhuma central sindical. E desses, a ampla maioria é sustentado pelo imposto sindical. Pelo imposto sindical. Sabe quantos sindicatos no Brasil se cria por dia? 2 sindicatos por dia. Sindicatos cartoriais. Sindicato que só tem carta sindical, sindicato que só tem valor jurídico, não tem luta, não tem mobilização, não representa ninguém, mas é legalizado para receber o imposto sindical. Todo mundo sabe que o Carlos Lupe encaminhou para o Congresso Nacional, aliás, encaminhou, o Carlos Lupe assinou uma portaria deixando o imposto sindical para servidor público, sem consultar as centrais sindicais, vírgula, consultou as centrais sindicais que o apoia politicamente. Vocês sabem muito bem aqui que a Condicef disputa a base com a CSPB. A CSPB, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que é uma entidade pelega, reacionária, um conluio de ladrões, que sobrevive do imposto sindical e disputa a base da Condicef. E sobrevive do dinheiro da Condicef, porque a Condicef não recolhe imposto sindical. A Condicef sobrevive da contribuição dos sindicatos. E a Condicef é contra o imposto sindical. Assim como a Fazubra se construiu contra o imposto sindical. E tem vários outros sindicatos que recebem o dinheiro da base, que seria da Fazubra. Então é uma disputa ideológica, falando em ideologia, meu amigo Irani, é uma disputa ideológica. A CUT nasceu defendendo a liberdade e a autonomia sindical. A CUT nasceu em 83, rompendo com o sindicalismo tutelado, com o sindicalismo ligado ao Ministério do Trabalho. O que a CUT tem que fazer é recuperar sua coerência e fazer essa ruptura no seu conteúdo mais profundo. E esse debate, meu camarada, eu sou a favor. Eu não assino em branco posturas aventureiras, divisionistas, que dividem o movimento sindical, a pretexto de discurso ideológico bonito, falando em revolução, mas que, no fundo, escolhe um preconceito, escolhe o divisionismo como tática política. E falando em ideologia, é muito da prática do trotskismo. Quem lê um pouquinho a história das ideologias sabe. Os trotskistas se dividem em 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Tem 40 partidos trotskistas no mundo. Deve ser uma espécie de felicidade pela divisão. Eu não sou contra, eu não sou a favor da divisão. Eu sou pela unidade. Eu não quero a central sindical com pelego. Eu não queria a saída do PCdoB e da CUT. E quem convive comigo do Rio de Janeiro, eu batalhei até o último dia, dizendo, o PCdoB está fazendo errado. O PCdoB está partidarizando, está criando uma central sindical para o partido político, isso é muito ruim. O PCdoB tem que fazer a disputa política na CUT, ganhar os trabalhadores para ter maioria na CUT, assim como com lutas, independente das divergências que tenhamos com o PSAL, com o PSTU, com o Intersindical, com lutas, é importante que exista no movimento. É importante que exista contradição, é importante que exista diferença. Eu sempre digo para meus amigos da CUT, enquanto existir com lutas, a CUT tem medo de errar pela direita. Vai ter que errar pela esquerda, porque senão a gente burocratiza. Se a gente não faz autocrítica, a gente vai se acostumando com as coisas. Se a gente não tem ninguém para nos vigiar, nossa consciência crítica, mexendo na caraminhola da gente, a gente vai se acomodando com as coisas. É a tendência da vida. Se a gente não caminha todo dia, a barriga cresce, eu preciso caminhar mais. Se a gente não controla a alimentação, a gente ganha câncer no estômago, então tem que comer direito. Então a gente tem que estar sempre vigilante com as coisas. O que eu acho é que a gente está num período histórico, meu amigo,
de ampla divisão dos trabalhadores no mundo inteiro, não justifica essa quantidade de centrais sindicais. No momento de refluxo das lutas operárias, no momento que o capitalismo quase destruiu o movimento sindical combativo na Europa e nos Estados Unidos, a gente se dá o luxo no Brasil de ter 11 centrais sindicais, e cada um com um pretexto diferente. Teve um ato lá no Rio de Janeiro, agora há pouco, para apoiar a candidatura a prefeito, que eu fiquei perplexo. Apareceu pelego de todas as estirpes possíveis, com discurso unitário, apoiando o mesmo candidato. Eu desconfiei. Tanto unanimidade assim, como diria Nelson Rodrigues, deve ser uma coisa burra. Então, eu acho assim, nós temos que permanecer vigilantes. E eu quero aqui, por exemplo, reivindicar posições lúcidas, por exemplo, da CTB. Eu achei equivocado sair da CUT. Eu acho que a CTB tem que fazer o combate na CUT. A CTB contribuiu, inclusive, para setores da CUT não penderem diretamente para a direita. Como foi errado com lutas em 2005, se constituir agora. A vida, as pessoas escolhem os caminhos. O que eu não quero é que esse projeto histórico que a gente ajudou a construir, com 25 anos de nossas vidas, seja jogado na lata do lixo. A vida de vocês, muito aqui, que são militantes, passou anos construindo esse projeto sindical. Eu não quero que a Fazubra vire pelega. Eu não quero que a Fazubra seja cooptada por outro lado. E vocês não vão deixar que o sindicalismo pelego ganhe, por exemplo, o Sindifes. Porque vocês ajudaram a construir. Se tem um debate aí se é associação e sindicato, é um debate justo, elementar, necessário, vocês resolvam. Agora, é fundamental que ele permaneça no campo combativo. Fundamental que ele permaneça no campo de classe. E tem uma coisa clara, quando eu falei assim, eu não sou porta-voz do governo, eu luto contra a direita em qualquer espaço possível para defender o governo Lula contra o golpe de direita. Contra um golpe de direita. Contra a mídia, contra a Rede Globo, contra os inimigos de classe. Eu bato no peito e defendo o governo Lula. Agora, neste espaço aqui, eu tenho autonomia para criticar, porque nós estamos entre companheiros. Nós estamos entre companheiros. Nós podemos ter diferença, mas nós não somos inimigos. E a gente critica o governo para ele avançar. Eu quero que um governo de 2010, a esquerda, seja melhor, muito melhor que o governo Lula. Que não repita os erros que o governo Lula teve, que não repita os equívocos que o governo Lula teve, que faça avançar um projeto de sociedade socialista. Eu não sou conformado com o capitalismo. Eu odeio a possibilidade de Meirelles ser presidente do Banco Central. Eu abomino a ideia de superávit primário de 4,5%, porque significa a fome de milhares de trabalhadores. Agora, eu entendo de correlação de forças. Nós estamos numa economia globalizada. Nós estamos num mundo que os Estados Unidos espirra e a gente sente o resfriado. Ainda bem que tem uma novalginazinha que a gente está tomando e o resfriado não está tão forte. Mas há 5 anos atrás, os Estados Unidos espirravam, a gente tinha pneumonia. Não é isso? Ele espirra, eu tenho pneumonia. Significa que ele ameaça ficar doente e eu vou para a UTI. Como disse aqui meu amigo Claré, não foi nós que criamos a globalização. Não foi Marx que criou a globalização, foi o capital que se globalizou. Ou a gente globaliza nossas lutas, ou a gente atravessa as fronteiras nacionais, ou a gente apoia os imigrantes da Europa, ou a gente apoia os chicanos nos Estados Unidos, ou a gente apoia os índios na Bolívia, ou a gente apoia os camponeses no Equador, ou não somos classe. Quando os índios estão lá fazendo nova Constituição no Equador, é eu que estou lutando. Quando os índios estão lá defendendo Morales contra o ataque da direita, do imperialismo, é eu que estou lutando. Quando os imigrantes estão lá na França, virando carro, exigindo direitos, é eu que estou lutando. Esse sentimento de solidariedade de classe que falta a nós. Sabe por quê, meu querido? Porque a gente se engoliu no corporativismo. A gente só luta pelos 3, não sei o quê, pelos 29, não sei o quê, pelo jurídico, o que é que o sindicato faz por mim? A gente não faz batalha ideológica. Mais do que isso, nós somos fundamentalmente anticapitalistas. Nós abominamos o capitalismo. Sabe por quê? Porque ele causa fome e miséria para milhões de pessoas. Porque ele não permite a infância, o direito à infância de milhares de crianças que não conseguem ter um copo de leite por dia.
porque ele causa a morte e a miséria de milhões de camponeses, com trabalho escravo, nas minas. E mais que isso, porque ele provoca a degradação do meio ambiente, destrói as calotas polares, polui os rios, polui o ar, a gente respira monóxido de carbono todos os dias. Isso é capitalismo. Então, quando a gente fala que é anticapitalista, a gente luta por uma outra ecologia, luta por um outro feminismo, luta por uma outra sociedade, luta por uma outra relação humana, fraterna, seja duro no combate, mas seja muito fraterno na relação. Porque é assim que a gente aprende, porque é assim que a gente avança, porque é assim que a gente se educa. E mais que isso, se vocês se conformarem, eu digo vocês porque eu não me conformo, se nós nos conformarmos por lutar apenas por salário e para melhorar de nível na universidade, me desculpe, é uma luta muito pouca, muito pequena, porque tem milhões de trabalhadores no Brasil que não trabalham na universidade, que não tem nem salário, que não tem nível, que não tem plano de carreira, que não tem estabilidade, que estão atrás, um dia atrás do outro, para comer o prato de comida de amanhã. Estão sobrevivendo à entrega à própria sorte. Estão vivendo da escravidão do mercado. Estão vivendo da escravidão da exclusão. E é para esse que um governo tem que olhar. E é para esse que um projeto de sociedade tem que mirar. Quando a nossa família tem um monte de gente que é saudável e de outros que são doentes, quem é que a gente cuida melhor? Cuida do doente. Se na nossa casa tem alguém que tem algum tipo de necessidade especial, quem é que a gente trata com mais carinho? Aquele que mais precisa. A gente fala assim, você já comeu, meu filho, dá o resto de comida para quem não comeu. Você já comeu, está fortinho, dá um pão para aquele menino que não está comendo. Isso é solidariedade de classe, viu, camarada? Isso é internacionalismo. Isso é superar a nossa visão. Sabe por quê? Porque a gente luta para construir uma humanidade feliz. Como diz o poeta, a gente luta para que o mundo seja um grande barco cheio de flores, de riso e de pão. É isso. Bom, como o nosso horário se estendeu um pouco, Molina vai poder ficar aqui até 9 horas da noite, se a gente quiser, tá? O voo dele foi remarcado para as 10 horas da noite. Eu gostaria de saber se teria mais alguém que gostaria de contrapor o que o Molina colocou, ou fazer qualquer outro tipo de... Às vezes tem alguém que gostaria, né? É democrático, né? Que gostaria de estar fazendo algum outro tipo de intervenção. Bom, o Souto, e o Guilherme, né? André. Então, Souto, por favor. Vamos explorar o Molina. Bom, eu, sinceramente, eu nunca, assim, nunca não, vou dizer nunca, mas há muito tempo que eu não ouço, assim, uma defesa tão eloquente, tão precisa da ideia, ou seja, de uma ideia. Eu lembro que também em 1987, no Anfiteatro 9 da UNB, chamado Minhocão, nós tivemos uma assembleia que o companheiro Helder Molina foi nessa assembleia exatamente para ajudar a gente a apagar um incêndio que estava tendo, incêndio ideológico, né, vamos dizer, de tática e de estratégia de condução do movimento naquele momento. E eu me lembro muito bem que o companheiro falou, olha, mais do que verba para as universidades, mais do que aumento de salário, mais do que plano de cargo e salário, os companheiros podiam parar de olhar para o próprio umbigo e olhar mais na frente. Está tendo Assembleia Constituinte aí, de que tipo de nação os trabalhadores podem esperar, que concepção de Estado os trabalhadores podem esperar. E, para minha alegria, eu digo isso com muita sinceridade no meu coração, como cristão que sou, com muita alegria, Helder, eu vejo você fazer essa mesma defesa
com a mesma veemência, com a mesma eloquência, com a mesma sinceridade daquele tempo. Então, eu vim aqui pedir de novo a palavra para te dar os parabéns, porque, né, quem está com os pés na terra não erra. Né? Então, eu penso o seguinte, que a gente pode até envelhecer as nossas ideias, o que elas não podem é ficar carcomidas. Então, parabéns pela sua defesa. Eu estou feliz com isso, porque, infelizmente, a luta imediata por melhores condições de trabalho, melhorias salariais, tem nos levado a um estado, uma espécie de letargia ideológica. Eu caracterizo que nós estamos vivendo um momento de letargia ideológica. E que, normalmente, quando se fala, vamos discutir que concepção de Estado a gente quer, que a gente fala em algo como socialismo, comunismo, fica parecendo tabu. Sabe, fica parecendo uma heresia do nível que eram as heresias para o farisaísmo no tempo da igreja primitiva. Os apóstolos, os discípulos de Cristo foram perseguidos como hereges, de cidade em cidade, porque falava de um modelo de fé que rompia com todas as amarras do legalismo colocado pelo farisaísmo. E, por causa disso, eles foram tenazmente perseguidos, ferozmente perseguidos, jogados na arena para os leões estraçalhar, e que teve procedimento com o momento da Inquisição, que o companheiro Guilherme falou aqui atualmente. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte: está se praticando uma verdadeira caça predatória ao discurso, à discussão das ideologias. Quero parabenizar a diretoria do sindicato, particularmente nas pessoas do companheiro Irani e do companheiro André, por estar realizando esse seminário. Estou feliz, viu, Irani? Estou feliz, viu, André? Era isso que eu queria e é isso que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês dois e extensivo também aos demais diretores do sindicato. Vamos nos preparar que aconteça outros. E, para terminar, parabéns, companheiro. A mesa sumiu. Cadê a mesa? Ô, mesa, cadê você? Pois é. Eu gostaria de voltar de novo a um tema que eu acho que a gente está falando aqui de Estado, né? E o Estado não é um ente que acontece sozinho, né? Só com as suas forças armadas, né? O Estado acontece, inclusive, com, né, os seus trabalhadores. E só para ter noção, por exemplo, uma coisa que explica talvez um pouco do que aconteceu, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista político em Belo Horizonte, né, em torno de 1 milhão se paga aos trabalhadores, aqueles que são concursados, né, do Estado. E mais 1 milhão se paga aos terceirizados em Belo Horizonte. 1 bi. Então, quer dizer, é uma coisa que é complicada isso, né? E do ponto de vista do que aquilo que a gente chama de privatização do Estado, né, essa questão da terceirização, não só nas universidades, como em vários órgãos, eu vejo isso aí como um elemento dos mais sérios que existe. Porque, primeiro, você quebra a história, né? O pessoal que geralmente vem como assessor terceirizado não vai defender, né, aquilo que é a política de governo, ou seja, a política de Estado,
Ele vai para lá para defender interesse de algum grupo econômico, de alguma empresa, de algum outro interesse, né? Então, eu gostaria, e parece que isso aí a gente vem discutindo, né? Você falou concurso, muito pouco, para poder superar essa determinada situação, né? A velocidade com que o Estado poderia intervir para dar resposta àquilo que é de necessidade social, ela se torna lenta porque o cara é terceirizado. Ele não está preparado, não está treinado, não está formado e não está, inclusive, politicamente ganho para poder fazer aquele tipo de procedimento, para poder fazer aquele processo de resposta. Então, eu gostaria que você, do ponto de vista ideológico, né, colocasse essa questão de formação, porque isso começou lá com Collor, né? Isso começou com Collor, que porque isso começou com Collor, de uma certa forma, ele veio para poder destruir, né, o que tinha de organizado de Estado, né? Então, seria interessante, porque a gente fala, do ponto de vista ideológico, a gente discute muito, né, as questões políticas, as questões gerais, os princípios políticos, os princípios gerais, né? Mas é aquilo que fundamenta o dia a dia, né? Porque se você tem um Estado treinado, um Estado capacitado, quer dizer, seus servidores, seus funcionários são treinados, são capacitados, eles são os elementos para poder enfrentar uma situação que eu considero que é a pior das piores em qualquer organismo, que é a corrupção, né? Seja ela direta do ponto de vista financeiro, tem um estudo que gira por aí que a corrupção no Brasil está acima de 400 bilhões, né? O que significa isso, a quantidade de emprego, de quantidade de escola de tempo integral para criança, né? Sabem muito mais do que isso, né? Então, quer dizer, a terceirização facilita, sem dúvida, isso, e o Estado treinado facilita o combate, porque você denuncia, né? Sabe? Quantos e quantos servidores denunciam, inclusive dentro da universidade, o processo de corrupção? É claro que, às vezes, são encostados, não tem a solidariedade dos outros trabalhadores, né? É ainda incompreendido, né? Mas é um elemento de enfrentamento, né? E eu vejo essa luta contra a terceirização, ela muito pouco ativa, né, do ponto de vista da necessidade, se a gente está falando de um país que a gente quer democrático e quer transparente. Valeu. Mais alguém? Penso que poderia fazer mais aí e fechar, né? Tem alguém mais inscrito? Tá, você está depois de mim. Então... Então vai ser contrabando aqui. Você depois tem, que eu estava antes. Cristina, vamos dar preferência para a idade, né? Bom, já começa a ficar apenas, quer dizer, um bate-papo entre nós. Justamente, quer dizer, o povo cansa de discussão política, mas não cansa de forró, né? Cansa de discussão política, mas não cansa de futebol, né? Cansa de discussão política, mas não cansa de novela, né? Assim nós vamos caminhando aí. Mas eu acho que hoje nós demos um grande passo aqui no combate à mediocridade. Isso é muito importante, porque eu tenho sofrido muito com a mediocridade, porque na nossa luta política hoje, fazer política no Brasil hoje está extremamente difícil. Eu falo que para a gente manter a coerência ideológica da gente nesse país, a gente apanha de tudo que é possível, até de cachorro solto na rua, né? Porque não se querem discutir ideologia, porque eles não percebem, como você vê, como as misturas estão na ideologia, né? E como as pessoas enganam ideologicamente as pessoas também, né? Usam da falsa ideologia, porque quando você vê as alianças políticas que a gente vê por aí, percebe que ideologia não está existindo na militância política. Isso é triste. No sindicalismo, que a gente vê o que direções sindicais fazem nas direções quando estão no poder, porque quando elas estão no poder, elas têm um discurso, quando elas estão fora do poder, tem outro discurso. Aqui, por exemplo, fizeram uma crítica aqui, quer dizer, insinuando. É muito bom lembrar, quando eu convidei o companheiro Molina
Por acaso eu perguntei se você pertencia a alguma central sindical, lhe perguntei se você era de algum partido, me perguntei que convicção ideológica que você tinha, só lhe perguntei se podia vir fazer uma palestra para nós sobre organização sindical e discussão ideológica, não é verdade? Não teve nenhum interesse a não ser o quê? Lutar pelo conhecimento, pelo saber. Como, infelizmente, eu vejo na nossa militância política, muita gente que tem horror e medo do conhecimento, medo do saber, prefere se aliar à mediocridade. Críticas por críticas, lutando apenas poder por poder, porque o que nós vemos? Fala tanto em ideologia algumas pessoas às vezes, mas elas só têm ideologia quando estão na oposição. Quando vão para o poder, esquecem. E elas só participam do seu instrumento de luta, às vezes, quando estão no poder. Quando estão fora, parece que elas não têm nada a ver com a categoria. Né? O que nós vemos no cotidiano. Então, a importância de se discutir esse tema, organização política e ideologia política, é justamente para a gente saber, tirar aquela mistura, como você disse, né? E saber o que é óleo, o que é água, e sacudir e ver que não misturam. Então, essa discussão é boa para a gente saber quem é que tem compromisso com a categoria e quem é que tem compromisso só com o poder, pelo poder. Então, é extremamente importante e eu tenho certeza que a sua contribuição nessa discussão vai ser inesquecível para nós. E quem acha que nós vamos ter medo de discutir centrais sindicais aqui, está enganado. Agora, o que eu não quero, de maneira possível, é não trazer apenas vendedor de ilusão aqui, de justificar alianças espúrias, de explicar divisionismo, e não realmente dizer assim, eu tenho compromisso com os trabalhadores e quero lutar pelos trabalhadores. Eu sou sindicalista, não é porque eu deliberei que eu vou ter uma nova profissão. Eu sou sindicalista porque eu tenho uma ideia ligada aos interesses dos trabalhadores e quero ser sindicalista para defender essas ideias. E ver o sindicato como instrumento de luta, não como um aparato para fazer uso dele conforme os meus interesses escusos, de modo geral até. Lamentavelmente é o que nós vemos. Então, quer dizer, hoje é um dia excelente para nós, e eu tenho certeza que a continuidade desse movimento, dessa discussão que nós vamos fazer amanhã, justamente para nós fazermos uma análise da história do nosso movimento na universidade, e espero que a contribuição do seu debate aqui hoje, da explanação sua, vai nos ajudar muito, certamente, no debate de amanhã. Porque quem conhece a história da FASUBRA, quem conhece a história dos sindicatos, das universidades e o nosso, sabem perfeitamente quem normalmente tem remado com os interesses da categoria.